bem-vindos. Estamos aqui para estudar interpretação seletiva, um método de análise das escrituras. Estou ensinando as escrituras, mas é um método de análise de texto. A gente pode aplicar em qualquer texto. Hoje é o método mais fantástico que existe, é o mais fácil de se aprender, porque é um passo a passo de 4 partes que qualquer um pode aprender, aplicar e ouvir Deus falando contigo por meio das Escrituras Sagradas. E hoje nós vamos juntos analisar aquele texto onde Jesus disse: deixai vir a mim, pequeninos. Vamos lá? Vamos analisar esse texto juntos? Então fique comigo até o fim, hein? Vamos juntos. Mateus, capítulo 19, os versos 13 a 15. Primeira coisa que a gente precisa fazer, então, é abrir o texto e ver se essa perícope, se essa cena é uma cena pronta, uma cena única, perfeita, certo? Então, vou abrir a Bíblia aqui. Pronto, abri a Bíblia, está aqui a cena anterior, é a questão do divórcio. Logo depois da questão do divórcio, está aqui o texto que ele solicitou, 13, 14 e 15. Cena perfeita. Tem um título aqui na Bíblia, está dizendo que isso aqui é um assunto. A gente não pode confiar 100% nisso, mas porque tem vezes que você tem que pegar aqui, daqui para cá. Hoje não precisa, tá certo. Já dei uma olhada aqui, essa é uma boa perícope, é uma boa cena completa, e dos versos 16 para frente a gente já tem um assunto completamente diferente. Percebeu? Isso é uma cena perfeita, Ela tem começo, meio e fim. Mesmo estando dentro de um assunto, essa é uma cena perfeita porque ela tem começo, meio e fim. Para que o vídeo não fique muito grande, eu paro por aqui e a gente começa de novo logo a seguir com outra cena, ok? Uma vez definido o texto, nós vamos pegar o texto e eu uso o editor de texto da Microsoft, o Word, para quem quiser assinar, é muito barato. Você paga uma mensalidade, tem direito de usar em 5 computadores e o preço é bem em conta. É melhor do que comprar esse produto, muito embora hoje tenha algumas possibilidades de compra aí de produtos originais com preço também em conta. Mas enfim, eu uso o Word, você pode usar qualquer coisa, inclusive o caderno. Para quem vai usar o caderno, você traga para o caderno o texto. Eu já trouxe, Tá aqui o texto. Então nós vamos à primeira fase do exercício. Qual é a primeira fase? O exercício de seleção, tá? O exercício de seleção é
descobrirmos os personagens do texto. O meu texto está aqui. Como é que a gente faz para descobrir os personagens do texto? Nós vamos eliminar do texto todas as palavras que não são personagens. Por exemplo, então. Então não é personagem. E a gente tem que eliminar. Pessoal, eu não posso ficar ensinando para vocês exatamente por que então não é um personagem. Eu vou explicar para vocês o que são personagens, para não confundir a cabeça de vocês, tendo em vista que essa é uma metodologia para leigos. Então, se eu for ficar fazendo a análise de palavras e dizendo, olha, essa palavra é isso, essa palavra é aquilo, vai confundir a cabeça de muitas pessoas. Então, vamos deixar isso de fora. Por ora, basta saber que então não é um personagem, certo? Porque ele não se refere a pessoas, coisas, lugares e emoções, porque personagens são isso, tá? Tá aqui, ó. Algumas é uma referência direta a pessoas. Então, algumas ficam. Crianças. Muito fácil. Crianças se refere a seres humanos, pessoas. Para não é um personagem. Que também não. Mas o lhes, ó, trouxeram-lhe é um personagem. Por quê? Porque toda palavra que tem isso aqui, ó, tá vendo? Toda palavra que tem isso aqui, ó, é um personagem. Isso aqui é o personagem, certo? Mas aí eu deixo tudo só para ficar mais fácil de entender. Essa palavra é um personagem por causa disso aqui, ó, dessa palavrinha aqui, ó, tá certo? Vou destacar ela aqui. Por causa do lhe. Então, trouxeram-lhe. Lhe representa uma pessoa. Algumas representam uma pessoa. Crianças é a pessoa que é representada por essa palavra. Lhes. O lhes eu não sei o que é. Então eu vou. Algumas crianças para que lhes impusesse as mãos. Então, olha aqui, o lhes. Lhes é uma referência também às crianças, certo? Então, é um personagem. Impusesse é ação. As também não é personagem, mas mão é um personagem. Se refere a uma parte do corpo, certo? E não é orasse, também é ação, mas não é personagem. Os discípulos é óbvio que é personagem, né? Os repreendiam. Os refere-se a pessoas, aquelas pessoas que trouxeram as crianças que foram repreendidas pelos discípulos. Então tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personagens nós temos aqui no verso 13. Agora vamos ao verso 14. Começamos com um personagem. Jesus é um personagem. Porém não é, disse é ação, deixai é ação, os não é, pequeninos é uma referência a crianças e é um personagem. Não os é um personagem porque está se referindo aos pequeninos ou às crianças. Embaraceis é ação, de não é personagem, vir é ação, não é personagem, a não é personagem, mas mim é ação. É Jesus, é personagem. Jesus falando, deixe vir a mim, tragam até aqui. Então, mim é personagem. Porque não é? Dos tais também não é. É o reino. Reino é personagem. Tá? Ó, dos tais, tem uma dúvida aqui, tá? Vou apagar. Tais. Eu vou checar a palavra tais para ver se é um personagem. Como é que eu faço isso? Quem usa o Word vai vir em inserir, suplementos e vai escolher um dicionário. Eu uso esse aqui, ó, Primeirão. Se você já tem aí o Word, você pode botar, vir aqui e escolher o dicionário. Eu vou no Primeirão e pergunto para ele. Eu clico 2 vezes aqui, ele vai me dizer. Tais é um personagem, está aqui, ó. NM significa substantivo masculino.
só que é nouns em inglês, certo? Então, nouns é substantivo. E substantivo é uma palavra que representa personagens. Então, eu vou apagar o dos. Tais é personagem. Reino também é personagem. Dos não é personagem, eu apago. E céus, claramente um personagem. Pronto, terminei. 3, 6, 7. 7 personagens também. Olha aí que coincidência, hein? Temos aí o 13 e o 14 com o mesmo número de personagens. E não é personagem, tendo-lhes personagem. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Lembra daqui de cima? Não importa a palavra que tem aqui e nem aqui. Se tiver isso aqui, é um personagem, ok? Então, tendo-lhes. Lhes é uma referência às crianças e Jesus é que impôs as mãos. Mãos é personagem. Retirou-se. Olha aqui, ó. Personagem. Por quê? Porque tem o hífen. O se é um personagem. O lhes é um personagem. O lhe é um personagem. Então não importa qual a palavra que tem aqui depois do hífen e nem a que tem antes. O que importa é se existe uma ação com um hífen e qualquer outra palavra depois, é um personagem. Dali. Dali pode ser um personagem, mas eu normalmente não gosto de usar o dali como personagem. Então eu vou lá no meu dicionário só para mim não ficar com a consciência pesada. Vocês não precisam fazer isso, tá, pessoal? Aí, ó. Isso aqui não é pode ser e pode não ser. Como não é a primeira opção que o dicionário está me dando aqui, ó, é uma contração. Então, dali é uma contração de duas palavras. Então, pega duas palavras, contrai uma na outra e forma uma palavra menor. Então, a primeira opção é isso. A segunda opção é um nouns feminino, é um substantivo feminino. Então, os substantivos sempre são personagens. Então, se você quiser deixar, você pode deixar. Se você não quiser, você não precisa deixar. Eu não vou deixar porque não é a primeira opção. Então, eu vou tirar. Pronto, nós temos então 3 personagens aqui. Terminamos, pessoal, o exercício de seleção. Descobrimos com isso o clímax do texto. Qual é o clímax do texto? O verso 7. Apesar do 7 e o 8. Aliás, o verso não é o que tem 7 palavras, né? É o verso 13. Apesar dos dois terem o mesmo número, o clímax é sempre o que vem primeiro, certo? Assim como o personagem principal é sempre o que vem primeiro, quando você tem personagens que têm o mesmo número, aparece o mesmo número de vezes. O que aparece primeiro, está em primeiro lugar, é o personagem central. Então, o clímax é o verso 13. O que diz o verso 13? Vou pegar ele aqui. Trouxeram-lhe algumas crianças para que impusessem as mãos e orasse, mas os discípulos as impediram. Então, é o clímax porque tem o maior número de palavras, mas é o clímax também porque mostra que algumas pessoas consideravam as orações de Jesus importantes e os discípulos se achavam no direito de fazer algumas interrupções. Então, esse é o clímax. Fizemos a primeira parte. Pronto, pessoal, vamos lá. Nós fizemos já o exercício de seleção, que é a primeira fase, e agora nós vamos à segunda fase, que é o exercício de classificação, tá? O que é isso? Nós vamos criar um ranking, certo? De primeiro, segundo e terceiro lugar. Isso aqui, ó. Aqui está um pódio, onde o atleta que ficou em primeiro lugar vai ficar aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, e vão receber os seus prêmios. Nós vamos fazer isso para descobrir quais são os personagens principais da cena, ok? Então tá aqui. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente classifica? A gente começa aqui. Eu trouxe o texto selecionado para cá, tá? Peguei ele lá em cima e trouxe para cá. Se estiver fazendo num caderno, em qualquer lugar, é sempre a mesma coisa, da mesma forma. Você vai pegar o texto que já está selecionado, vai trazer para cá. Então, eu começo separando os personagens.
trouxeram-lhe. Esse lhe se refere a quem? Vou ver o texto. Deixa eu aumentar o tamanho da fonte aqui para ficar melhor para vocês enxergar, tá? Beleza. Pronto. Trouxeram-lhe, então, algumas crianças. Ó, trouxeram-lhe é a Jesus, né? A gente sabe que o texto está falando de Jesus, então trouxeram para Jesus algumas crianças. Então, esse lhe é Jesus. Algumas crianças para lhes abençoar. Então, essas três palavras se referem às crianças. Ó, algumas é uma palavra que é usada para substituir o nome crianças. Lhes também é uma palavrinha que é usada para substituir o nome crianças. Se eu deixasse assim, olha, trouxeram crianças, vou abrir a Bíblia e vou mostrar para vocês. Trouxeram a Jesus, então, algumas... peraí, eu vou substituir pelos nomes. Trouxeram a Jesus, então, crianças, para que crianças impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos, pessoas repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai crianças pequeninos, não crianças embaraceis de vir a mim, de vir a Jesus, porque dos crianças é o reino dos céus. E tendo crianças imposto as mãos, retirou Jesus daquele lugar. Percebeu? Então, vocês entenderiam do mesmo jeito, só que ficaria feio a leitura. Então, essas palavras são usadas para substituir o nome. Ó. Algumas, lhes, os, estão sendo usadas aqui para substituir crianças. Então, tá. Então, lhes também é crianças. Mãos é um outro personagem. Discípulos, outro personagem. Os é as crianças. Mas como, pastor, que é as crianças? É só olhar na Bíblia. Ó. Vamos lá. Trouxeram-lhe, então, algumas crianças para lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Opa, peraí. O os que está no verso 13 não é a criança. É uma referência àquele pessoal que trouxe as crianças. Então, peraí. Vamos refazer aqui. Quem faz ao vivo é assim mesmo. Podemos cometer falha. Então, os é uma referência às pessoas. Deixa eu escrever para ficar fácil. Pessoas que trouxeram as crianças. Bom, então você sabe que esse os aqui é uma palavrinha que está sendo usada para substituir as pessoas. É elas que trouxeram as crianças. Então, vamos lá. Jesus. Opa, Jesus aparece de novo, né? Trouxeram-lhe. Então, tá aqui, ó. Jesus está aqui, então vamos para cá. Pequeninos. São as crianças. Pequeninos normalmente é uma qualidade, mas aqui está sendo usado como o nome para se referir às crianças. Não os embaraceis. Então, olha só. Esse os é uma referência a pessoas, as pessoas que trouxeram as crianças. Mas já o os do verso 14 é uma referência às crianças. Vamos ver? Vamos lá. Verso 14 agora. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis. Aí você fala assim, mas por que esse os aqui não entrou e esse aqui entrou? Você sabe quando o os funciona como um nome? Pela leitura. Olha só como é ruim ler esse os aqui. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos. Olha, o os aqui ficou emendado, ó. Deixai os pequeninos, não os
embaraceis. Eu não consigo emendar isso aqui. Não os embaraceis. Não os embaraceis de vir a mim. Então, esse os que me obriga a dar uma pausa, a separar as palavras, normalmente, ele vai ser um personagem. E não precisa ser só os, pode ser os, as, o e a. Ok? Então, vamos lá. De vir a mim. Mim é uma referência a Jesus. Dos tais. Tais também é uma referência às crianças. Reino. Céus. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, só para continuar vendo. Tendo-lhes abençoado, é as crianças, impondo as mãos, né? Está aqui mãos. Retirou-se. Quem é que retirou-se? Jesus. Pronto. Deixa eu eliminar isso aqui. Diminuir a distância aqui para vocês enxergarem tudo, né? Nós estamos fazendo o exercício de classificação. Agora eu vou colocar os valores. Quantas vezes céu apareceu? Uma vez. E reino? Uma vez. E as pessoas que trouxeram as crianças? Quantas vezes? Uma vez. E os discípulos? Uma vez. E as mãos de Jesus? 2 vezes. E as crianças? 3, 6, 7 vezes. O mesmo número do clímax do texto. E Jesus, quantas vezes? 4 vezes. Pronto. Está aqui o texto inteiro classificado. Aqui eu tenho uma visão dos personagens. Ó, Jesus, as crianças, as mãos, os discípulos, as pessoas que trouxeram as crianças, o reino e céus. Então, agora eu vou lá embaixo, copiei aqui e vou criar aquele ranking aqui, ó, de primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. Esse texto foi escrito para falar dos céus? Não, então vou apagar. Reino? Não. As pessoas que trouxeram as crianças de Jesus eram importantes? Eram, mas não nesse texto. Os discípulos eram importantes, mesmo tendo feito algo errado? Não, não eram importantes. Quais são os personagens que o texto faz questão que nós saibamos sobre eles? Primeiro, as crianças. Então, as crianças é que são importantes aqui. Qual é o segundo personagem que o texto quer que a gente saiba dele? Jesus. Então, Jesus é importante aqui. E o terceiro? As mãos. Pronto. A gente sempre faz esse exercício com o primeiro, certo? O segundo e o terceiro lugar. Você não precisa estender mais do que isso, exceto em alguns casos, em alguns textos. Mas o ideal é que a gente fique por aqui. Tá aqui, primeiro, segundo, terceiro personagem. Ok? Aqui também a gente descobre o assunto geral da passagem, tá? Como que eu sei o assunto geral da passagem? Ó, o texto se refere a crianças, não precisa pôr um grupo, mas pode ser. O texto se refere a um grupo de crianças que foram trazidas a Jesus e ele lhes impôs as mãos. Esse é o assunto geral do texto, ok? Muito bem, agora nós vamos para a terceira fase. Pessoal, todas as fases são importantes e precisam ser feitas com atenção. Tem gente que acha que a primeira fase, é a primeira fase, muito facinho, Não, se você errar na primeira fase, você vai errar nas outras fases também. Se errar na segunda, é óbvio que vai errar nas outras. Então, todas as fases são importantes. Agora é a terceira fase. O método só tem 4. Por isso que é um método muito simples e muito fácil. Você se dedica um pouquinho, você aprende, né? Então tá, a pessoa que me mandou a dúvida já praticamente aprendeu. Tem algumas dúvidas, tem alguns errinhos, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Depois eu vou trazer o exercício que ela fez e vou mostrar para vocês na prática alguns erros que ela cometeu. Então tá, tá aqui, né? Eu preciso fazer a descoberta das verdades. Eu vou vir aqui, vou pegar os personagens,
certo? E vou colar ele aqui. Vou apagar a foto porque eu não preciso mais. E vou tirar essa... Vou tirar os... Deixar tudo normal assim. E vou... Ficar igualzinho, né? Pronto. Tudo igualzinho. Agora, eu preciso só do primeiro personagem. Vou cortar esses aqui. Tá aqui o primeiro personagem. Mas eu vou mostrar uma coisa para vocês, ó. Vou vir aqui. Tá aqui. Esse é o segundo personagem. Mas, como são 3, vou vir aqui. Desculpem aí. E esse é o terceiro personagem. Normalmente, nós podemos fazer esse exercício com todos os personagens, certo? Então, o primeiro personagem, eu posso colocar aqui as crianças, certo? O segundo personagem, Jesus. O terceiro personagem, as mãos. Pronto. Então vamos ver agora o que a gente pode aprender. Pessoal, eu vou dar pausa no vídeo só um pouquinho para me colocar os textos aqui, tá? Então nós vamos fazer as verdades iniciais do primeiro personagem agora, tá? Como é que eu faço isso? Tem uma forma. Primeira verdade, abre parêntese, verso. O que é o verso? É o lugar onde está. Verso 13. A fórmula sempre começa com o personagem. Qual é? As crianças. Sempre assim, não pode mudar isso, tá? Isso não pode ser mudado. Então tá aqui a primeira verdade. Eu já mostrei aqui, ó, no texto onde as crianças estão. Trouxe o texto para cá e já deixei marcado. Elas aparecem 3 vezes aqui. Então eu estou provando que o que eu vou dizer está absolutamente no texto. Segunda verdade agora. Verso 14. Verso 14. As crianças. A mesma coisa. No verso 14 as crianças também aparecem 3 vezes. Está aqui, ó. Estou provando que o que eu vou dizer, a verdade que eu vou dizer está no texto. Certo? E a terceira verdade. Terceira verdade. Verso 15 agora. Porque criança está aqui no verso 15. Se criança não aparece num verso, eu não vou usar ele, tá? Tendo-lhes imposto as mãos. Então as crianças estão aqui, pronto. Já trouxe os versos, já criei a fórmula, que é a primeira verdade, verso 13, as crianças. E agora eu vou construir a verdade. As crianças foram... Vou pegar o verso inteiro e vou copiar aqui, ó. As crianças foram, essa frase é eu que criei. As crianças foram. Agora o verso 13. Trouxeram? Não dá, então foram trazidas. Foram trazidas, vou apagar o resto. Pronto. Isso aqui eu vou deixar de outra cor para que vocês saibam que isso aqui é o texto. O texto. Eu não inventei nada, é o texto. Eu peguei esse pedaço aqui, ó, para até aqui. E é o que está aqui. Eu só vou mudar algumas palavras. Aliás, daqui para baixo é o texto. Foram trazidas para que... As crianças foram trazidas para que lhes... impusesse, para que lhes fosse impostas as mãos.
e orasse, e para que lhes fosse imposta as mãos, e feito oração, por elas, se você quiser colocar, mas não precisa. Mas os discípulos os repreendiam. Eu não preciso disso, tá? Se quiser deixar, pode. Mas o que eu preciso provar é sobre as crianças e não sobre os discípulos nem ninguém. Então, as crianças foram trazidas para que lhes fossem impostas as mãos e feita oração por elas. Então, é isso que o texto está dizendo sobre as crianças. É isso que é importante. E isso está aqui no texto, ó. Trouxeram-lhe então algumas crianças. Para quê? Para lhes impusessem as mãos e orassem por elas. Pronto. Segunda verdade. As crianças. Jesus, porém, disse: deixai as crianças, não embarace as crianças de vir a mim, porque das crianças, é o reino dos céus. Então, as crianças tiveram o aval de Jesus para se aproximarem quando ele disse: vou pegar essa parte aqui, vou mudar de cor. Pronto. As crianças tiveram o aval de Jesus para se aproximarem e receberem oração. Quando ele disse, o que é que ele disse? Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Pronto, isso aqui é verdade, é isso que aconteceu lá. As crianças tiveram o aval de Jesus para se aproximarem e receberem oração. Quando ele disse, deixai elas virem. Então tentaram impedir, Jesus avalizou a aproximação dessas crianças, porque Jesus justifica que tanto a imposição de mão quanto a oração era válida ali. Então tá aqui, ó. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Pronto, tá aqui a verdade. Terceira verdade. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Terceira verdade. As crianças tiveram as mãos de Jesus impostas sobre elas. Eu não consigo trazer essa parte do texto aqui para cima porque não consegui pensar em nada aqui agora, mas olha só, as crianças tiveram as mãos de Jesus impostas sobre elas. Não é isso que o texto está dizendo? E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. O retirou-se dali não é importante porque é uma referência a Jesus e não às crianças. O que é importante para nós sabermos é sobre as crianças. E as crianças é isso que está sendo dito aqui, certo? Pronto. Nós terminamos as verdades a respeito das crianças. São 3 verdades. Terminamos as 3 verdades. Agora você pode fazer aí na sua casa sobre Jesus da mesma forma. Ó. Você cria a fórmula, verdade, abre o parênteses, verso 13, fecha o parênteses. Jesus sempre começa com o personagem. Prova que ele está aqui no texto, ele está aqui. Então,
Jesus foi interpelado por algumas pessoas que lhe trouxeram algumas crianças. Ó, aqui já dá, ó. Posso pegar aqui, quer ver? Vamos mudar de cor. Posso apagar isso. Pronto. Trouxeram. Faltou um pedaço, né? Algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Pronto. Mas os discípulos impediram. Posso deixar isso aqui. Tá aí a verdade sobre Jesus. Vamos parar por aqui. Você pode fazer o resto sobre Jesus. Pode fazer o resto também sobre as mãos. Ok? Vamos dar uma pausa. Muito bem. Agora vamos à última fase. A fase mais gostosa, né? Aquela que a gente traz para as nossas vidas. Então, é a aplicação para a nossa vida ou lições para a minha vida. Com este primeiro personagem, aprenderemos sobre as seguintes lições. Como é que eu aprendo? Eu vou trazer para cá as verdades. Fui lá em cima, copiei todas as verdades e trouxe para cá, do jeitinho que tá lá, ó. Tá vendo? Tá aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou transformar esta verdade numa lição para a minha vida, ó. Tá aqui. Aqui não vai mais ser verdade, vai ser lição. O resto é igual. Vou mudar isso aqui para que vocês possam visualizar melhor. Pronto, então tá aqui, ó. A verdade tá aqui e a lição tá aqui. Qual que é a lição que eu aprendo com esse texto? As crianças são, devem ser trazidas a Jesus para serem por ele abençoadas. Muito bem. Vou deixar só isso aqui, ó. A gente aprende algumas coisas aqui muito legais com o verso 13. O que a gente aprende? Olha só. Que as crianças devem ser trazidas a Jesus para serem abençoadas. Como é que nós podemos fazer isso? Nós, os pais, nós, os avós, nós, aqueles que temos alguma influência sobre as crianças que estão à nossa volta, devemos fazer de tudo para que estas crianças tenham acesso ao melhor lugar do mundo, onde Jesus certamente vai estar para abençoar. Ele pode estar em todos os lugares como ele está, ele é onipresente. Porém, onde é o melhor lugar do mundo para que uma criança deva estar? Na igreja. Ela deve fazer parte da escolinha dominical, ela deve assistir aos cultos. Então, quem é que faz isso? Nós, os responsáveis. É importante para as crianças estarem lá. Por que é importante as crianças estarem lá? Para serem abençoadas. Aqui no texto, literalmente, elas foram levadas para que Jesus impusesse as mãos e orasse por elas. Nós podemos levar os nossos filhos às igrejas para que os professores da escola dominical as abençoem com as lições. Nós podemos levá-las para que elas possam abrir os corações delas lá com os seus professores, com o pastor, nas salas, com os coleguinhas, e através disso elas recebam oração desse grupo. Elas, inclusive em algumas igrejas, tenham as mãos impostas sobre elas em oração. Isso é importante para elas. É isso que nós aprendemos aqui em primeiro lugar. Pronto, vamos para a segunda lição. Vou pegar a verdade aqui, vou repetir ela aqui, vou trocar aqui por lição.
certo? Verso 14. Vou fazer aquela mudança lá para ficar melhor para vocês compreenderem. As crianças tiveram o aval de Jesus para se aproximarem, receberem oração, quando ele disse: deixai os pequeninos vir a mim, não os embaraceis. As crianças são importantes no reino de Cristo, de Jesus. Elas são importantes no reino de Jesus. Vou deixar só isso. Aí o resto fica por conta do comentário, né? Que já está aqui, ó. Vou mudar isso aqui. As crianças são importantes no reino de Jesus. Como é que eu sei disso? Jesus repreendeu os discípulos porque eles estavam tentando impedir as crianças de se aproximarem dele, do círculo do reino, de estarem próximas dele. E aí Jesus vem e fala: não façam isso, elas são importantes no reino, deixem elas virem, tragam elas para perto do reino. E aí Jesus dá a maior, a mais bela, a mais radical, a mais importante de todas as justificativas. Jesus vai dizer: delas é o reino dos céus. Então as crianças são importantíssimas no reino dos céus, no reino de Cristo. Por quê? Porque é delas. Jesus disse isso aqui. Então é importante trazer as crianças. É importante porque elas são importantes no reino. O reino é delas. Foi Deus quem disse isso. Pronto, terminamos mais uma verdade. Eu não vou fazer longos comentários, tá? Vamos criar mais uma lição. Agora a última, do verso 15. Vou substituir aqui por lição, certo? Vou dar aquele tchan para vocês entenderem que agora é a lição. E vamos lá. As crianças tiveram as mãos de Jesus impostas sobre elas. As crianças devem ser abençoadas pela imposição de mãos com orações. Seu favor. Certo? Você pode até discordar, você pode falar: não, mas não precisa da imposição de mão, não faz diferença para mim. Eu estou seguindo o que o texto está ensinando, só isso. Então, as crianças devem ser abençoadas pela imposição de mãos com orações a seu favor. É isso que o texto está nos ensinando, certo? Perceberam? Que maravilha! Jesus está dizendo que nós devemos impor nossas mãos sobre nossas crianças. Nós devemos levá-las para a igreja, levá-las à presença de Jesus. Ou que não seja na igreja, mas nós devemos levá-las à presença de Jesus e impor as mãos sobre elas. Ok? Vamos parar por aqui e logo a seguir nós vamos entrar com a conclusão e a descoberta do tema. Prontinho, estamos chegando à fase final. Vamos fazer a conclusão e criar o nosso tema. Tá? Lembrando sempre que a gente não pode se aproximar de um texto já querendo que ele diga alguma coisa. A gente só cria o tema no final. Só no final que a gente define do que é que o texto trata. Ok? Então vamos voltar aqui. Vamos copiar as lições. Tá? Todas elas. Copiei. Agora eu vou colar elas aqui embaixo. Tá? Pronto. Tá aqui as 3 lições copiadas. Agora eu vou dar uma modificada nelas, pronto, para ficar melhor. Tema 01. Por que tema 01? Porque a gente tem vários temas aqui, certo? Então esse é o tema 1. Pronto, vou modificar assim para ficar legal. Aprendemos hoje 3 lições sobre as crianças e o reino, que foram: primeira, as crianças devem ser trazidas a Jesus para serem por ele abençoadas, ou para serem abençoadas. Eu posso fazer alguns ajustes, tá?
Segundo, as crianças são importantes no reino de Jesus. Terceiro, as crianças devem ser abençoadas pela imposição de mãos e orações a seu favor, ou pela imposição de mãos e orações. Assim tá bom, fica melhor, mais fácil de falar. Qual seria o tema, então? Vamos lá, estou pensando, viu? Podem pensar aí também. As crianças e o reino de Cristo. Pode ser assim, tá? Pode ser as crianças e sua importância no reino de Jesus. Também pode ser, você que define. Mas é disso que o texto trata, ó. As crianças e o reino de Jesus. Desculpe. Ontem tive uma noite agradável à beira do rio, até meia-noite, acho que esfriei um pouquinho. Então, as crianças e o reino de Cristo. Vamos ver uma frase de transição. As crianças e o reino de Cristo. Estou pensando num tema melhor aqui, ó. Mudei o tema aqui, acho que eu encontrei um tema um pouco melhor. Tá aqui. Vamos lá. O que saber e o que fazer com as crianças no reino de Cristo? Primeira lição. Verso 13. As crianças devemos saber e devemos fazer. As crianças devem ser trazidas a Jesus para serem abençoadas. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente traz as crianças a Jesus? Primeiro que você pode trazer as crianças a Jesus fazendo reuniões com elas e conversando sobre o tema dentro da sua própria casa. Mas um meio muito importante é levando-as à igreja e fazendo com que elas vivam aquele mundo onde Jesus está presente e irá abençoar. Afinal, o próprio Jesus disse que a igreja é a sua casa de oração. Então tá aqui, ó, primeira lição. Segunda lição. Deixa eu ajustar. Pronto, primeira, segunda lição. E aí, é só colocar aqui a segunda lição. Tema: o que saber e o que fazer com as crianças no reino de Cristo? Primeiro, as crianças devem ser trazidas a Jesus para serem abençoadas. Segundo, as crianças, e assim por diante. Está aqui um tema e o assunto dentro da nossa conclusão. Prontinho. Beleza, pessoal?